Este vídeo é patrocinado pela SimpliSafe. Não existe segurança como a SimpliSafe. Bem-vindo ao Eletrificado. Eu sou Dylan Loomis. Minha semana de folga me deixou ansioso para voltar, resultando em um vídeo de 43 minutos na segunda. Naquela noite, o YouTube saiu do ar para milhões. Se você perdeu, o episódio anterior foi bem completo. Hoje, quero equilibrar para quem prefere vídeos curtos e diretos. Esse é meu objetivo. Vou seguir deixando as notícias definirem a duração dos vídeos, mas hoje só quero agradecer a quem ainda assiste. Mesmo que você prefira vídeos de 10 a 15 minutos, este aqui é para todos vocês. Só para dar um retorno sobre um Cybercab sendo vendido para um cliente este ano, atualmente, em nível federal, um Cybercab não poderia ser vendido para um cliente em todos os 50 estados. Como está, a NHTSA ainda exige que todos os veículos cumpram o FMVSS. Se o veículo não cumprir, como é o caso do Cybercab, ele não pode ser vendido. Ele precisa obter uma isenção, e por enquanto essa isenção é limitada a 2.500 unidades por fabricante por ano. Então, a menos que algo mude, apenas cerca de 10 estados atualmente vão realmente permitir que o Cybercab seja registrado para uso pessoal. Pelo que eu pude verificar, esses estados são Flórida, Geórgia, Iowa, Louisiana, Nebraska, Nevada, Carolina do Norte, Dakota do Norte, Texas e Utah. Todos esses permitiriam a venda, o registro e a operação autônoma do Cybercab. E então, os outros 40 estados têm uma mistura de regras diferentes. Alguns focam em testes e projetos piloto, outros focam apenas em frotas comerciais, e outros nem sequer têm leis específicas para veículos autônomos. Como dissemos há cerca de um ano, essas leis estaduais provavelmente vão limitar a adoção de veículos autônomos. E além disso, mesmo que você more em um estado onde seria legalmente possível registrar um cybertáxi, se você quisesse atravessar o país com ele, então tecnicamente, operar esse veículo em certos estados seria contra a lei. Agora, será que você conseguiria escapar de violar as leis locais? Tenho certeza de que você conseguiria, mas não defendo isso. No entanto, todas essas questões precisarão ser respondidas pela Tesla, já que aparentemente eles serão os primeiros a preencher essa lacuna de realmente vender um veículo autônomo sem volante e pedais para um cliente. E sim, claro, temos legislações como o Self-Drive Act que atualmente está tramitando no sistema, mas isso provavelmente só será promulgado em algum momento no final de 2026 e talvez só em 2027. E como discutimos, mesmo que seja sancionada, a NHTSA vai precisar de um tempo depois disso para realmente implementar as novas regras. Então, será que Max Brownlee pode terminar o ano sem cabelo? Acho que há uma possibilidade real disso acontecer, só que não vai estar amplamente disponível em todo o país. E quando você realmente analisa esse mosaico de leis estaduais, vai entender como uma legislação como o Self-Drive Act é realmente importante. Vamos acompanhar os desdobramentos deste ano. Por hora, basta a Tesla vender um para um cliente e Max Brownlee perde a aposta. E mesmo como as coisas estão agora do ponto de vista regulatório, a Tesla conseguiria fazer isso facilmente. Nunca contei isso antes, mas antes de comprarmos um Tesla, precisei explicar à minha sogra que era seguro carregar o carro em casa, pois um parente dela dizia o quanto eram perigosos. Já ocorreram incêndios em casas por baterias pegando fogo durante a recarga, geralmente causados por instalações mal feitas, enchentes ou água parada. Para acalmá-la, disse que instalaria uma câmera na garagem para monitorarmos sempre que quiséssemos. E isso foi só parte da história de origem de escolher a SimpliSafe para proteger nossa casa, que agora é a patrocinadora deste vídeo. Sempre fui um grande defensor de ter câmeras ao redor da minha casa para segurança. Também possui configurações de privacidade, permitindo fechar a lente remotamente, como oferece a SimpliSafe, além de ótimas opções de personalização. O refletor é útil porque minha garagem fica escura à noite, seja quando a câmera detecta movimento ou quando quero acendê-lo. Ao acessar a visualização ao vivo no app, a luz é muito forte para a pequena câmera. Além disso, é possível adicionar widgets da SimpliSafe no celular para armar e desarmar o sistema. Com um toque, você pode ver as imagens das suas câmeras ao vivo com um só toque e assim por diante. Existem todos os tipos de acessórios que você pode adicionar ao seu sistema ao longo do tempo. A SimpliSafe não exige contratos longos. O monitoramento custa a partir de $1 por dia, sem taxas ocultas. Eu mesmo instalei tudo, mas eles também oferecem instalação profissional. A SimpliSafe foi eleita um dos melhores sistemas de segurança residencial pela US News and World Report por 5 anos seguidos. Tem sido muito confiável e fácil de usar. Se você também busca essa tranquilidade, recomendo. Parcerei com a SimpliSafe para garantir a vocês 50% de desconto exclusivo no sistema de segurança deles. Ao assinar um plano de monitoramento profissional, você recebe o primeiro mês grátis. Visite simplisafe.com/electrified para personalizar o seu. Lembre-se, não há segurança como a SimpliSafe hoje.
muito se fala sobre o FSD da Tesla e seus dados de segurança. Atualizaram o contador de quilometragem e agora temos pouco mais de 8,2 bilhões de milhas. Acho que a Tesla pode ter ajustado manualmente algo nas últimas semanas para redefinir o ritmo do contador. Desses 8,2 bilhões Hypers, pouco mais de 3 bilhões são dirigidos em cidade. E como já disse antes, há algumas críticas valiosas à Hypersla e à forma como ela relata esses dados. Só um exemplo, isso são 7 vezes menos colisões graves no FSD. Esse número está sendo comparado com a média dos Estados Unidos, que leva em conta veículos com, em média, 12 anos de uso. Agora, por um lado, é verdade que essa é a idade média da frota em circulação. Mas a crítica é, será que um Tesla com FSD ativado deveria ser comparado a veículos que, em média, foram fabricados em 2014? É natural que alguns achem que esse multiplicador deveria ser comparado aos Tesla dirigidos manualmente com segurança ativa, e a Tesla divulga esses dados aqui. Mas isso mostraria que o FSD é 2,4 vezes mais seguro, em vez de 7 vezes mais seguro. Há críticas não só de pessimistas, mas também de organizações como a NHTSA, como disseram. Porque a Tesla depende dos sensores para relatar incidentes em acidentes graves, esse acidente pode nem ser registrado. E além disso, a Tesla disse que só contabiliza o acidente se o FSD estava ativo até 5 segundos antes do impacto, e a NHTSA também contestou isso, dizendo que preferiria ver algo como 30 segundos. Claro, existe o argumento de que o FSD só será ativado em cenários de direção mais fáceis. Acho que esse argumento faz menos sentido hoje do que há um ano, pois vimos um desempenho impressionante na neve. Mas é importante notar que a média dos Estados Unidos considera todos os quilômetros rodados em todas as estradas. Enquanto isso, existem alguns cenários difíceis de direção em que o usuário simplesmente pode não ativar o FSD, ou eles tentaram, mas não conseguiram. O que quero destacar é que a maioria das reportagens sobre essas informações está distorcida e, claro, há viés vindo da própria Tesla. É para marketing e vai ter um viés inerente, e reportagens como essa da Gizmodo vão ter um viés negativo. Mas na verdade não é mentira, apenas uma questão de selecionar e enquadrar dados. A Gizmodo informou que a Tesla enviou dados de 14 incidentes desde o lançamento do Robotaxi em Austin em junho, considerando a quilometragem percorrida pelo Robotaxi na cidade. Fazendo uma conta simples, isso dá um incidente a cada 57 mil milhas, e o próprio relatório da Tesla fala sobre as milhas dirigidas antes de uma colisão leve. A média dos Estados Unidos é de 222 mil milhas, o que significa que sim, sob essa perspectiva, o serviço de Robotaxi da Tesla em Austin estaria tendo um desempenho pior do que a média dos Estados Unidos. Espero que todos percebam que esses dados são facilmente manipuláveis para criar narrativas, e é isso que ambos os lados fazem. Como dissemos hoje, esses incidentes com robotáxis têm sido geralmente leves, na maioria sem feridos. Muitos aconteceram quando o robotáxi estava estacionado, e nenhum deles realmente diz quem foi o culpado. Então, extrapolar esses dados é realmente eficaz para afirmar a segurança de um robotáxi? Pessoalmente, eu diria que não. Agora, isso é definitivamente algo que a Tesla quer resolver, e é parte do motivo pelo qual eles ainda não estão escalando. Argumentar que os robotáxis são menos seguros que humanos, com base na apresentação da Gizmodo, não me parece razoável. Porque para mim, segurança se resume a ferimentos. Isso mudaria bastante os dados se você filtrasse por esse critério. Pretendo criar meu próprio projeto sobre isso quando tiver mais tempo em algumas semanas. Até lá, apenas tenha cautela com esses dados de segurança. Mantenha o que disse. Se todos os carros nas ruas usassem FSD hoje, o número de mortes anuais cairia para quase zero da noite para o dia, o que, na minha opinião, significa que sim, o FSD é mais seguro do que os humanos hoje, e não é nem perto. E eu não acho que esse comentário do Elon Musk deve ser interpretado como uma promessa. Não esqueça, Jeff disse que são necessárias cerca de 10 bilhões de milhas de dados de treinamento para direção autônoma segura e sem supervisão. Considerando onde estamos com o contador do FSD e que cerca de 20 milhões de milhas estão sendo adicionadas todos os dias, devemos atingir esse marco de 10 bilhões de milhas em algum momento entre maio e junho. Infelizmente, mesmo com bons dados de segurança, precisamos considerar os reguladores. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, acabou de retirar sua proposta para permitir serviços comerciais de robotáxi em cidades menores fora de Nova York. Com base em conversas com as partes interessadas, inclusive no legislativo, ficou claro que não havia apoio suficiente para avançar com essa proposta. O que eu acho que podemos entender como os caminhoneiros, os sindicatos trabalhistas, os sindicatos de táxi, todos esses grupos em Nova York, estavam resistindo veementemente. Isso não necessariamente muda alguma coisa, só mantém as coisas como estão. Essa proposta permitiria que as empresas solicitassem permissões para operar totalmente sem motorista, sem um operador de segurança, para serviços comerciais de robotáxis.
Fora de Nova York, principalmente em cidades menores, áreas do interior e outras partes do estado, exceto as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, isso é um retrocesso para a Waymo, que planejava expandir perto de Nova York, mas afirmou que seguirá avançando pelo legislativo. Por enquanto, Nova York ainda é um dos estados mais difíceis para comercializar robotáxis. Recebemos um novo relatório da Administração de Informação de Energia. O principal destaque desse relatório deixa claro por que a Tesla voltou a focar em energia solar, comparando a geração de eletricidade por energia solar nos Estados Unidos em 2025, que aumentou 28%. Ano após ano. Isso comparado ao mesmo período em 2024, e apenas a exportação de energia solar em escala hiperserviço aumentou 34,5%. Naturalmente, quando muita gente pensa em energia solar, pensa em painéis solares residenciais e em telhados, e isso certamente é uma parte. Porém, o setor das concessionárias cresce rapidamente, o que trará grandes impactos para o negócio Megapack da Tesla. A maioria dessas fazendas solares em escala de concessionária será combinada com baterias de armazenamento. Então, mesmo que a energia solar em escala de concessionária tenha impulsionado o crescimento de 2025 em relação a 2024 em 35%, a energia solar de telhado, tanto residencial quanto comercial, também cresceu, 11%. E desde 2021, todos os anos, a geração de eletricidade solar nos Estados Unidos cresceu entre 17% e 35% ao ano. E se você ignorar 2023, que destoou com 17%, o crescimento ficou entre 25% e 35% todos os anos. Então, temos a energia solar em escala de utilidade crescendo cerca de 3 vezes mais rápido do que a solar de telhado, o que novamente implica que continuaremos tendo uma demanda muito forte pelo Tesla Megapack. E lembre-se, esse relatório é apenas com dados dos Estados Unidos. A FCC acabou de divulgar um novo comunicado dizendo isso. Nós concedemos um pedido da Tesla para dispensar 2 seções diferentes das nossas regras que regem dispositivos de banda ultralarga. E é essa tecnologia de banda ultralarga que vai ser crucial para a Tesla realmente ter precisão de nível centimétrico ao localizar e alinhar o Cybercab com uma base de carregamento. E provavelmente também para veículos futuros além do Cybercab. Porque lembre-se, a Tesla já nos disse no passado, se eles não conseguirem um ótimo alinhamento, então a eficiência desse carregamento sem fio pode cair dos 97% esperados atualmente. E cair significativamente a partir daí, mesmo com apenas um pequeno desalinhamento. Quando um Cybercab se aproximar de um pad de carregamento sem fio, ocorrerá emparelhamento via Bluetooth para iniciar o carregamento. E então, quando o Cybercab se aproximar, o sistema de banda ultralarga será ativado, o que ajudará efetivamente o FSD a navegar para alinhar perfeitamente as bobinas. Tudo sem as mãos, é claro, e essa é uma grande novidade, porque sem a capacidade de usar banda ultralarga, a Tesla provavelmente teria que depender do seu sistema baseado em visão. E como vimos em cenários de estacionamento, tanto para clientes quanto até mesmo para robotáxis, isso não tem sido tão confiável quanto gostaríamos. E sim, haverá um dispositivo de banda ultralarga tanto no carregador sem fio quanto na parte de baixo do Cybercab. E as 2 seções para as quais a Tesla conseguiu uma isenção, a primeira era limitar geralmente as operações de banda ultralarga apenas a dispositivos portáteis. E a segunda seção tinha a ver com limites na potência real, só para garantir um baixo risco de interferência. E após a análise, a FCC concedeu a isenção porque determinou que o projeto da Tesla apresenta riscos de interferência muito mínimos, e realmente serve ao público ao promover a adoção de veículos elétricos e autônomos. E eu acho que parte do motivo pelo qual a Tesla conseguiu essa isenção foi por causa disso. Os sinais de banda ultralarga serão emitidos apenas momentaneamente durante a aproximação e o estacionamento, não de forma contínua. Além disso, o veículo da Tesla ficará na base de carregamento sem fio, ajudando a reduzir interferências. É ótimo ver essa isenção aprovada. Parece provável que isso limitava a Tesla a instalar bases de carregamento sem fio para testes, mas agora pode ser um sinal verde. Ou seja, em março talvez alguém em Austin ou até mesmo em Fremont veja um Cybercab testando carregamento sem fio por aí. A Uber pretende investir mais de 100 milhões de dólares em estações de recarga rápida e veículos autônomos nos Estados Unidos. A Uber vai focar inicialmente nas regiões da Bay Area, Los Angeles e Dallas, onde também planeja lançar serviços públicos de robotáxis com parceiros de tecnologia para competir com a Waymo. O valor cobrirá custos de desenvolvimento dos locais, equipamentos, conexão elétrica e capex da infraestrutura de recarga. A Uber disse que espera oferecer veículos autônomos no aplicativo da Uber em pelo menos 10 cidades até o final deste ano. E essa é a grande novidade em Austin e Atlanta.
A Uber trabalha com a Waymo para oferecer corridas sem motorista e também é responsável pela gestão dos carros, incluindo recarga, limpeza e inspeção dos veículos por meio de empresas terceirizadas nas quais investiu. Então a Uber está tentando fazer muita coisa aqui. Mas a maior parte disso não é integrada verticalmente, então não representa uma barreira competitiva. Eles estão fechando acordos rapidamente com qualquer empresa de veículos autônomos para garantir parte do mercado. O porta-voz da Uber não quis dizer se a Waymo poderá usar os carregadores que planeja construir na Bay Area, Los Angeles e Dallas. Esses locais são feitos para carros da rede Uber, pois a Waymo oferece corridas na Bay Area e Los Angeles pelo próprio app, não pelo da Uber. A Uber anunciou novos acordos com operadores de carregadores para facilitar o acesso de motoristas de aplicativo ao carregamento de veículos elétricos. Ela vai garantir o uso para esses parceiros, ou seja, vai pagar multas se os motoristas da Uber não atingirem certos níveis de utilização. Então, a Uber está basicamente prometendo às empresas de carregamento que suas novas estações terão uma certa quantidade mínima de uso pelos motoristas da Uber. Se os motoristas não carregarem o suficiente nesses novos locais, a Uber pagará penalidades ou multas aos operadores de carregamento para compensar a diferença. Os novos acordos são com empresas como a Evgo em Nova York, Los Angeles, São Francisco e Boston. A Uber assinou um acordo similar Jeff Revel em Nova York. E para esclarecer, a Uber fez dois anúncios distintos. O primeiro foi um investimento de 100 milhões de dólares em centros de carregamento AV exclusivos para seus veículos. A segunda parte, que foi separada, foi aquela garantia de utilização. Esses locais não serão privados nem exclusivos para motoristas da Uber, ou seja, sim, clientes da Tesla também deverão poder usá-los. A Waymo acabou de compartilhar sua resposta à audiência sobre a qual falamos recentemente. Escrevendo ao senador Mark, eles disseram: eles realizam mais de 400 mil viagens semanais pagas em 6 cidades dos Estados Unidos e já somam mais de 20 milhões de viagens. Agora operam uma frota com mais de 3 mil veículos nessas 6 grandes cidades dos Estados Unidos. A Waymo esclareceu que seus assistentes remotos, os agentes RA, fornecem conselhos e suporte ao motorista Waymo, mas não controlam, dirigem ou conduzem o veículo diretamente. Mas a Waymo tem uma ferramenta para situações especiais em que um agente remoto pode mover o carro para frente a 2 milhas por hora por uma curta distância em ângulos de direção fixos para sair da faixa de tráfego. Até agora, essa funcionalidade nunca foi usada além do treinamento. Então, essa explicação é importante. Operadores remotos da Waymo não controlam ativamente o veículo. Mais uma curiosidade. A Waymo tem 4 locais diferentes para seus operadores remotos, no Arizona, em Michigan e em 2 cidades nas Filipinas, em qualquer momento. Existem aproximadamente 70 agentes de assistência remota em serviço no mundo todo, e cerca de metade deles está nos Estados Unidos. Isso significa que, com 3 mil veículos na frota divididos por 70 operadores remotos, dá cerca de 43 veículos por operador remoto. Francamente, o tempo todo lendo esse relatório, eu não pude deixar de querer um da Tesla. Edmunds, a empresa que historicamente parecia ter uma rixa com a Tesla, não pode mais negar na verdade. Este ano elegeram o modelo 3 como o elétrico mais bem avaliado. Disseram: o modelo 3 pode ser o elétrico com o melhor custo-benefício disponível. É o melhor modelo 3 até hoje. É muito equilibrado devido à melhor construção, conforto ao dirigir e combinação de eficiência, desempenho e valor, afirmou o diretor de testes de veículos. O modelo 3 reúne velocidade, autonomia, conforto, espaço, tecnologia, acessibilidade e conveniência de forma quase perfeita. Se você quer um elétrico sensato, é uma escolha óbvia. A J.D. Power divulgou sua pesquisa de satisfação dos donos. E adivinha? O Tesla Modelo 3 liderou o ranking geral. E apesar das dificuldades na adoção de veículos elétricos, a satisfação dos donos de EVs nunca foi tão alta. A satisfação dos proprietários de veículos elétricos está no maior nível desde o início do estudo em 2021. Quase todos os proprietários de veículos elétricos a bateria, 96%, considerariam adquirir ou alugar outro como o próximo veículo. A disponibilidade de carregamento público foi o fator que mais melhorou, tanto no segmento premium quanto no de mercado de massa de veículos elétricos a bateria. Em uma escala de 1000 pontos, tanto o segmento premium quanto o de mercado de massa aumentaram mais de 100 pontos de um ano para o outro. No setor automotivo, o modelo 3 liderou no geral e no segmento premium de veículos elétricos a bateria, com 804 pontos. E o modelo Core da Tesla ficou em segundo lugar, com 797 pontos. O BMW i4 ficou em terceiro, com 795 pontos. Que tal isso? O Mercedes-Benz EQB está sendo recolhido pela terceira vez nos Estados Unidos porque sua bateria de alta voltagem pode pegar fogo devido a um curto-circuito interno.
No total, a montadora está recolhendo mais de 11.800 EQB EVs vendidos nos Estados Unidos. A Mercedes tentou resolver o problema com uma atualização de software, mas eles, junto com o fabricante de baterias Ferrisys Energy da China, descobriram que a correção de software não eliminou realmente o problema. Você consegue imaginar se isso fosse com a Tesla? A Ford acabou de anunciar que com seus próximos veículos elétricos vai adotar uma arquitetura elétrica de 48 volts. Alan Clark, que agora trabalha na Ford e antes trabalhava na Tesla, disse: "É mais barato, usa fios menores e é o futuro da indústria automotiva." Se você quer proteger essa base para o Canvas durar mais de uma década, fica claro que 48 faz mais sentido Hyperspace, ele também disse. O sistema de 48 volts oferece benefícios significativos para outras partes do veículo, além da bateria. E espera-se que continue assim à medida que a capacidade das baterias de 12 volts chega ao limite. Ele afirmou que a Ford já tinha escolhido a plataforma de 48 volts antes de receber a carta da Tesla. Certamente aumentou a discussão e serviu como ponto de partida para entender como pensavam. Também ajudou os fornecedores a se prepararem para sistemas de 48 volts. Então, me desculpe, mas não existe nenhum cenário em que você possa me convencer disso. A Ford tomaria uma decisão como essa se a Tesla não tivesse aberto o caminho e publicado o guia de como fazer isso. Deixando o crédito de lado, é ótimo ver a Ford seguindo esse caminho. Uma cadeia de suprimentos mais desenvolvida beneficia não só a Tesla, mas toda a indústria automotiva e, no fim, os clientes, afirmou Pequenos Humanos. Grande impacto. Gostaria que as estações de supercarregamento da Tesla tivessem pequenas cafeterias. Ela compartilhou uma imagem gerada por IA, e Elon achou fofa. Provavelmente deveríamos tentar isso, com certeza, com o Optimus. Então, um futuro onde o Optimus está servindo café, lanches e bebidas nas estações de supercarregamento da Tesla. As ações da Tesla fecharam o dia a $111,71, uma alta de 0,09%, enquanto o NDX caiu 0,41%. O volume foi 15% abaixo da média. Vamos ver após a edição, mas fiz o possível para ser conciso. Obrigado novamente. Não esqueça de conferir o SimpliSafe, link abaixo. Mesmo que você comece sua configuração com apenas uma câmera, é super fácil adicionar mais depois. E realmente tem sido muito fácil de configurar e usar, e o mais importante, tem sido muito confiável. Desejo um ótimo dia a todos e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.